Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a declaração de Renato que colocou a direção do Grêmio numa situação complicada e difícil de resolver. 6 treinadores que agradam o Grêmio e que são possibilidades para a próxima temporada. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, fundamental para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, também ativa as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com é o lugar certo para você se divertir com uma casa de apostas de confiança e, claro, brincando com responsabilidade, sabendo que tu vai colocar um dinheiro que não vai te fazer falta porque tu pode ganhar, mas tu também pode perder. O Campeonato Brasileiro está pegando fogo, as Copas também estão nas suas fases decisivas, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, tem campeonatos pela Europa, tem campeonatos pelo mundo, tem outros esportes também, tudo no site da KTO. Aproveite a febre do Odão com ótimas opções, responsabilidade, 20% de bônus de free bet no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Maiores de 18 anos podem brincar lá no site da KTO, é kto.com. Gente, a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após a vitória contra o Atlético Goianiense no último sábado foi recheada de bons conteúdos. E já conversamos aqui sobre vários deles. Mas um tema é bem importante que a gente possa esmiuçar para trazer o reflexo disso internamente e também externamente, na relação com a diretoria e na relação com o torcedor. O Renato parece pela primeira vez ter sentido que o apoio da torcida não está mais com ele, ou pelo menos de uma boa parte, talvez a maioria, pelo que percebo nas redes sociais, sim, me parece a maioria. O ponto é, vaiado Renato foi, não pela primeira vez. Lembro em Caxias do Sul que foi inclusive chamado de burro após a derrota para o Cruzeiro e até pipocas foram arremessadas. Mas ali Renato acreditava que era um número pequeno de torcedores. Agora com a Arena, com a capacidade máxima e o bom público que esteve presente no sábado e a vaia pegando, parece que Renato caiu na realidade. Ele segue sendo o maior ídolo da história do clube e isso é inquestionável, mas o momento dele é muito ruim e faz com que a torcida não queira a sua permanência, repito, pelo menos boa parte, quem sabe a maioria. Bom, nesse ponto, gente, o Renato foi bem claro sobre a próxima temporada e pela primeira vez, porque até então Renato só dizia o seguinte: falarei sobre 2025 quando o Campeonato Brasileiro acabar. Foi isso que eu combinei com a diretoria. Então, quando o Brasileirão terminar, eu falo com a diretoria e falo aqui publicamente também, com vocês repórteres, para transmitir a mensagem ao torcedor. Mas a gente sabe que nos bastidores do Grêmio, a grande maioria das pessoas não quer a permanência e, segundo a informação do Caliel, inclusive convenceram o presidente que era o melhor trocar também, pelo desgaste que foi gerado principalmente. E dentro desse cenário, o Grêmio também começou a perceber Renato e imaginar que ele poderia querer sair e pediria para sair, entendendo também esse desgaste, até mesmo o desgaste da temporada, das longas viagens, tempo longe da família, para ele descansar, e esses relatos também vieram de algumas pessoas próximas ao próprio treinador. E aí, gente, o ponto importante é, Renato surpreendeu todos e disse que quer permanecer no Grêmio. Claro que ele também disse que ele quer caso a diretoria queira e a torcida também queira. E aí entra um ponto importante. A diretoria parecia estar caminhando para uma situação confortável. Renato querendo sair, unia o útil ao agradável, chegavam num consenso e assim terminariam com esta passagem do Renato pelo clube. Mas se Renato quer permanecer, tem como dizer não ao Renato? O presidente, o mandatário, é ele quem vai decidir. A palavra final é do presidente Alberto Guerra. Ele vai conseguir dizer não a um Renato que agora, pela primeira vez publicamente, disse que quer permanecer no clube? Essa é uma missão complicada e muito difícil de ser resolvida.
Claro que talvez os resultados até o final do ano possam colaborar para um lado ou para o outro, porque isso também vai movimentando o desejo da torcida, que é movida por emoção e faz parte do processo, porque futebol é emoção. É claro que é um negócio que precisa ser visualizado de uma forma muito concreta para que as coisas deem certo, mas muito é emoção e o torcedor não tem compromisso com uma análise mais concreta, embora, claro, a grande maioria faça, mas muitos também são levados pelas vitórias e isso faz parte do processo. Vamos ver como essa situação vai caminhar. O Grêmio estava encaminhando para a saída dele, contando, repito, com o desejo do próprio. Mas agora Renato surpreendeu todos, se manifestou pela primeira vez dizendo que quer ficar. É uma condução difícil para a diretoria do Grêmio. Mas claro que o Grêmio está tentando aos poucos também se preparar para a saída do Renato, no sentido de encontrar um substituto. E aí aparecem alguns nomes que agradam a diretoria e que se tornam, desta forma, possibilidades para o ano que vem. Juliano Brito, da Copeiro TV, trouxe alguns nomes, outros a gente já tinha apurado. Vamos lá. Primeiro, José Peseiro, técnico que já havia surgido na pauta do Grêmio, com passagem pelo Porto, pelo Sporting, por outros países, até mesmo seleções. Esse é um dos técnicos que agrada e que o Grêmio chegou a consultar, fazer uma sondagem em determinado momento. O Tite é o preferido da grande maioria dos dirigentes do Grêmio, eu já trouxe essa informação, inclusive, em primeira mão para vocês aqui no canal. O Tite é o preferido, mas o Tite vai querer trabalhar no Grêmio? O Tite, claro, não tem talvez tanto mercado como em outrora, mas ainda é um técnico bastante valorizado. Se fala nele, por exemplo, no Corinthians e mais recentemente se falou na seleção da Arábia. E aí não tem como competir. Por lá os valores são muito mais altos do que no Brasil e o Grêmio também tem as suas dificuldades. E há quem diga, pessoas próximas ao Tite, que ele está a fim de ir para o futebol árabe, fazer um grande contrato para ganhar dinheiro. E isso faz parte do processo, então seria um dificultador no caso desse treinador. Outros nomes, Caixinha, eu trouxe para vocês que ele foi oferecido e a novidade é que, em relação a ele, o presidente gosta desse nome, acha um nome interessante. O Caixinha foi muito bem no Bragantino no ano passado, brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, mas essa temporada foi péssima. O Bragantino está na parte de baixo da tabela e ele foi demitido após a derrota na última rodada para o líder Botafogo. Caixinha é um nome que agrada. Arce, ídolo do Grêmio, ex-lateral direito do clube, vitorioso no tricolor, está no Guarani do Paraguai, já treinou o Cerro, por último o Olímpia, passou até mesmo pelo Nacional do Paraguai, pela seleção paraguaia, também é um nome que agrada. Arce. Rui Vitória, o Juliano Brito da Copeiro TV trouxe esse nome, tem 54 anos, português, está livre no mercado, treinou recentemente a seleção do Egito, passou por Spartak Moscou da Rússia, Al Nassr, treinou o Benfica e outros clubes menores de Portugal, também é um nome que agradaria. E por último, um nome bem interessante no meu modo de ver, Vojvoda, técnico do Fortaleza. O Grêmio chegou a consultar o Vojvoda, essa informação é do Juliano Brito. O Grêmio chegou a consultar o Vojvoda lá atrás, quando o Renato estava naquela situação bem difícil, e o Vojvoda disse o seguinte: não quero, estou tranquilo aqui no Fortaleza. O Vojvoda está meio que numa zona de conforto lá no Fortaleza, mas agora, final do ano, uma nova temporada vai começar e as coisas poderiam mudar. Esse também é um nome que agrada e acho que seria bem interessante. Na minha lista, aí questão de opinião, tá? Eu colocaria Tite em primeiro lugar, se não desse, eu iria no Vojvoda. O André Jardini chegou a se oferecer, disse que tem o sonho de treinar o Grêmio. Não tem informação de que ele interessaria, pelo menos por enquanto. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.